Capítulo 81 Treinamento de força fluido como seda. Julian brincava com uma colher de porcelana branca como a neve na sopa de ninho de pássaro diante dele enquanto esperava que Zhang Kang lhe transmitisse boas notícias. No entanto, neste momento, um talismã transmissor de som ainda não tinha sido aceso. Quando o almoço acabou, houve uma batida na porta. Entre. Julian disse. A porta lentamente se abriu, e o velho servo de Julian respeitosamente caminhou. Este antigo servo estava no estágio de treinamento da víscera. Ele se inclinou para sussurrar na orelha de Julian. Enquanto Julian ouvia, sua aparência mudou abruptamente. Peng! A pequena tigela de fios de ouro em sua mão foi quebrada pela metade por ele. O que você disse? Lan Yunhui saltou de medo, mas o velho servo estava acostumado a essas reações. O velho servo deu um passo atrás e disse uma vez mais, jovem mestre, Zhang Kang foi derrotado por Lin Ming em 3 movimentos. Ele ficou gravemente ferido até o ponto de cuspir sangue e ainda permanece inconsciente. Com um resultado tão inesperado, Julian ficou assustado e zangado, mas Lan Yunhui ficou completamente chocada. Lin Ming realmente ganhou. E ele derrotou Zhang Kang em 3 movimentos. Ele ficou ferido o bastante para fazê-lo cuspir sangue. Como poderia ser isso? Ela tinha estado originalmente preocupada de que Zhang Kang seria muito cruel, e não pensou que os resultados seriam tão estranhos. Julian parecia sombrio e terrível. Embora ele já tenha dado a Lin Ming uma grande avaliação, ele não fez isso em apenas um mês depois de chegar ao Palácio Marcial. Lin Ming seria capaz de derrotar Zhang Kang, que era classificado em torno de 100 na pedra de classificação. Se ele lhe desse mais tempo, esse Lin Ming poderia escalar sua própria cabeça. Até agora, Julian só havia tratado Lin Ming como um divertido passatempo, uma pequena presa que ele poderia provocar se ele estivesse entediado. O talento de Lin Ming era inferior, sua força era inferior, e até mesmo sua história familiar era inferior. Se ele tivesse acabado de comer algum material valioso e raro ou tivesse algum encontro casual, ele não teria pensado por um segundo que Lin Ming poderia ameaçá-lo. Mesmo quando se tratava de lidar com Lin Ming, ele não queria se rebaixar para fazê-lo pessoalmente, então ele colocou armadilhas para ele e colocou obstáculos em seu caminho. Nenhum deles o impediu. Bem neste momento, Julian teve um profundo pressentimento de crise. O crescimento de Lin Ming foi muito rápido. Era incrivelmente rápido. Há 4 meses, ele estava apenas no primeiro estágio da transformação corporal, um patético e pequeno artista marcial que se preocupava com a forma de obter remédios para curar suas feridas. Mas, na outra vez que se encontraram, ele já era o primeiro candidato no exame de entrada. Mesmo isso não causou em Julian qualquer preocupação, mas o que ele não esperava que apenas em um período de um mês, ele teria derrotado Zhang Kang. Este Lin Ming absolutamente tinha um problema. Não havia erro quanto ao seu talento, ele era, sem dúvida, um talento marcial médio de 3º grau. Para avançar tão rapidamente em tão pouco tempo, que tipo de material valioso poderia ter comido? Ou, ele tem contado com seu coração de artes marciais e realmente conseguiu compreender um estado especial de cultivo. Se fosse o primeiro, então não era nada a temer. Mas se fosse o último? Pensando nisso, Julian subconscientemente apertou os punhos e os nódulos dobraram. Seu coração fluía com um forte desconforto. Este Lin Ming provavelmente se tornaria o inimigo de toda a sua vida. Eu devo matá-lo antes que ele cresça ainda mais. Mas, se ele permanecer no Palácio Marcial dos 7 Mistérios, mesmo que eu use a influência da minha tia, não há nada que eu possa fazer. Como devo lidar com isso? Nas montanhas das costas do Palácio Marcial dos 7 Mistérios, uma lua redonda e brilhante estava pendurada no céu enquanto as estrelas cintilavam em torno dela. Era uma noite de outono, e o céu era um azul escuro único e limpo.
Dava a alguém um sentimento claro e elevado, enquanto contemplava as maravilhas da natureza. Sob a cortina luminescente da noite, Lin Ming estava em uma rocha fria. Ele segurou uma lança em uma mão, e seu antebraço era paralelo com o eixo. O cotovelo pressionado na extremidade da lança, e a longa lança estava se espalhando horizontalmente de seu corpo. Esta foi a posição básica da técnica básica de lança-ponte de ferro que bloqueia o rio. No entanto, desta vez o eixo da lança não era reto, mas ligeiramente curvado para baixo enquanto tremia levemente. Lin Ming tinha pendurado uma rocha de Sending no final da ponta da lança, e era a pedra que estava dobrando a longa lança. Embora a rocha fosse de apenas 100 jins, por conta da ponta da lança, o peso real era 10 vezes maior. Além do peso do arco-íris penetrante, a quantidade total que pendia no braço de Lin Ming estava acima de 4.000 jins. Com o terceiro estágio da transformação corporal inicial de Lin Ming, suportar esse peso de mais de 4.000 jins, já que ele estava puxado pela gravidade, já era seu limite. Quando Lin Ming segurou a lança na mão direita, sua mão esquerda estava agarrando a uma pedra da verdadeira essência. Seus olhos estavam fechados quando ele circulava sua verdadeira essência em todo o corpo. Esta essência pura e verdadeira fluía continuamente em seu corpo, onde sutilmente transformou o sistema circulatório de Lin Ming. Os artistas marciais costumavam cultivar o corpo, em vez de sua verdadeira essência. A essência verdadeira era a água, e o corpo era um reservatório. Os artistas marciais constantemente cultivariam forjando seus corpos para construir sua força. A capacidade de armazenar verdadeira de essência tornaria-se cada vez maior. Portanto, não importa como se consumisse a pedra da verdadeira essência, mesmo que fosse até a última gota, não afetaria o cultivo. Enquanto eles cultivarem por 1 ou 2 dias, seu corpo seria restaurado ao pico de sua condição. No entanto, quanto ao corpo, uma vez que o corpo sofre dano, então haveria a possibilidade de que seu cultivo em artes marciais caísse um estágio inteiro. Se o estágio de treinamento da força e treinamento da carne de um artista marcial era como criar pequenas poças de água, então o estágio de treinamento de víscera seria comparável a uma lagoa. Alterar a formação de músculos e ossos seria como um lago, e depois disso seria o período de condensação do pulso, onde os meridianos se condensariam, e a circulação da verdadeira essência iria acelerar, e o corpo seria como rios turvos e córregos furiosos. Se toda a verdadeira essência do corpo se juntasse e fluísse ao mesmo tempo, ela se transformaria em um vasto oceano. Estas seriam as etapas ou Tian e Xiantian. Com a verdadeira essência da pedra da verdadeira essência transformando o corpo, era como um reservatório que tinha água vigorosamente derramada nele. Isso ampliaria e expandiria o reservatório. Este tipo de método de cultivo tinha muito menos efeitos colaterais do que usar pílulas, mas a diferença era que era muito mais lento, e a exigência de recursos era muito maior. Em 2 dias, Lin Ming já havia usado 3 pedras da verdadeira da essência. À medida que o cultivo de Lin Ming crescia, a taxa em que ele consumiria pedras da verdadeira essência só se tornaria cada vez mais rápida, e era possível que nem mesmo o Palácio Marcial dos 7 Mistérios pudesse fornecer o suficiente. Mesmo se eu fosse um discípulo da moradia celestial como Ling Sen ou Taku, que são os melhores, eu ainda não teria pedras da verdadeira essência suficientes para cultivar. De acordo com os regulamentos do Palácio Marcial, os novos discípulos do Palácio Marcial dos 7 Mistérios receberiam pedras da verdadeira essência de acordo com seus resultados no exame. Posteriormente, dependeria da classificação na pedra de classificação. Se a classificação de alguém fosse inferior a 150, poderia receber uma pedra da verdadeira essência por mês. A classificação de 120 a 150 receberia 2 pedras da verdadeira essência por mês. A classificação de 100 a 120, 3 pedras da verdadeira essência por mês, e classificação 72 a 100,
4 pedras da verdadeira essência por mês. Mesmo na classificação de Ling Sen Itaku, eles só receberiam uma dúzia ou mais a cada mês. Embora fosse muito mais do que um discípulo comum, se alguém quisesse depender de pedras da verdadeira essência para cultivar, não teriam o suficiente para uso diário. Quantas pedras da verdadeira essência um discípulo central como Qin Shi Huang recebe por mês? Quantas pedras pode receber um verdadeiro discípulo do Vale dos Sete Mistérios? Para o povo comum do Reino da Fortuna do Céu, uma grande seita, como o Vale dos Sete Mistérios, era simplesmente como uma miragem distante, e igualmente evasiva. Esta distância do Reino da Fortuna do Céu ao Vale dos Sete Mistérios era de 100,000 milhas. Com uma distância tão grande entre eles, mesmo que alguém montasse em um cavalo de alta qualidade dia após dia trocasse cavalos em todos os locais específicos, ainda demoraria mais de meio ano para cobrir. Para o povo comum que dependia de seus pés para viajar pelo mundo todo, uma distância de 100.000 milhas era suficiente para eles caminharem uma vida inteira. Balançando a cabeça, Lin Ming já não pensava em coisas tão remotas. Ele teve que se concentrar em sua preocupação imediata, a próxima avaliação da matriz de 10.000 assassinatos. Lin Ming certamente participaria e se esforçaria por um bom resultado. Quanto mais alto ele fosse, mais recursos ele poderia alcançar. Faltava apenas 3 dias até a guerra de classificação começar. Aumentar sua força nesses próximos 3 dias não era realista, a não ser que Lin Ming comece a pílula da medula do dragão dourado carmesim. Se Lin Ming não planejasse usar o símbolo de inscrição medicinal para aumentar os efeitos da pílula da medula do dragão dourado carmesim, então ele já teria comido. Mas se o símbolo de inscrição medicinal fosse colocado, a eficácia da pílula da medula do dragão dourado carmesim se multiplicaria várias vezes. Lin Ming pegou a pílula da serpente ouro avermelhado e a eficácia não foi completamente absorvida e ainda não foi completamente purificada. Se ele comesse a pílula da medula do dragão dourado carmesim durante este tempo, então haveria uma leve consequência e a eficácia do medicamento seria desperdiçado. Uma forte consequência seria que a verdadeira essência que ele refinasse não seria pura, e isso desestabilizaria a base de seu cultivo. Não valia um risco tão perigoso apenas para uma avaliação de classificação. Ele pretendia usar os poucos dias que ele tinha deixado para consolidar o domínio do treinamento de força fluido como seda. Ele continuou a praticar suas habilidades de lança. Quanto a temperar seu corpo com essência verdadeira, ele primeiro alcançaria uma classificação tão alta quanto ele poderia, para receber mais tempo nas 7 principais matrizes de combate, e então ele decidiria como proceder. Bang! Lin finalmente não conseguiu aguentar mais, e o pedregulho de Sendin caiu no chão, formando uma nuvem de poeira quando atingiu o chão. Lin Ming agarrou a lança com a mão esquerda, apontou para o pedregulho e empurrou a lança para frente. Peng! Houve um estrondo alto quando o metal atingiu a pedra. Ocorreu uma cena incrível, não só o pedregulho foi perfurado pela lança de Lin Ming, mas a rocha também foi destruída, como se a pólvora explosiva tivesse sido detonada no centro da pedra. A pedra explodiu em pequenos fragmentos e espalhou por toda parte.